Se o Capitão América fosse eleito presidente dos Estados Unidos, por qual partido ele teria concorrido nas eleições? Bom, essa pergunta quem me fez foi o meu amigo Guilherme Dobristop, do canal História Fora de Foco, e que agora está lá no TikTok, todo Nicolas Cagezinho. Vou deixar a arroba dele aqui pra vocês irem conferir o trabalho dele, tá bem legal. Ele me perguntou isso logo depois que ele assistiu ao 8º episódio da série animada da Marvel, What If, que foi distribuída pela Disney Plus. No episódio em questão, o Steve Rogers aparece tomando posse como presidente dos Estados Unidos em um telão na Times Square. E ao olhar aquela cena, eu percebi que ele estava usando uma gravata vermelha, o que deixa entender que ele estava sendo eleito pelo Partido Republicano, uma vez que lá nos Estados Unidos os partidos têm cores. Os democratas são azuis e os republicanos são vermelhos. Então eu gravei um short sobre isso e no final eu deixei essa pergunta para vocês, para que vocês me dissessem, né, qual partido vocês achavam que o Steve Rogers se candidataria para a presidência dos Estados Unidos. Então algumas pessoas me disseram que ele seria democrata, outras disseram que ele seria republicano, e ficou a dúvida o que eu acho sobre isso. E é por isso que eu vou gravar esse vídeo. Vou dar aqui meus 2 centavos de opinião a respeito disso. Eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Já deixa um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. Estamos chegando próximo da casa dos 3.000 inscritos, portanto, eu já peço que você compartilhe esse vídeo com um amigo ou com uma amiga, para que mais gente chegue até aqui e aprenda um pouco sobre a história dos Estados Unidos dessa forma mais descontraída que eu faço, beleza? Em pelo menos 3 oportunidades isso já aconteceu nas histórias em quadrinhos da Marvel. Por exemplo, na HQ What If, número 26 de 1981, na HQ Terra 2301 de 2002 e também na HQ The Ultimates, número 16 de 26 de setembro de 2012. Conhecendo o Capitão América como eu conheço, eu diria que ele tentaria se candidatar de maneira independente. A Constituição dos Estados Unidos não fala nada a respeito da existência de partidos políticos. Por conta disso, qualquer pessoa que decida se candidatar a presidente dos Estados Unidos pode. No entanto, como lá nos Estados Unidos o resultado da eleição presidencial é na verdade a soma de 51 eleições que acontecem nos 50 estados diferentes, mais o Distrito de Colômbia, né, a cidade de Washington DC, para uma pessoa se candidatar, ela deve se matricular, se inscrever para as eleições de todas essas localidades, o que faz com que esse seja um processo extremamente demorado, burocrático e caro. É claro que o Steve Rogers poderia até pedir um dinheirinho emprestado para o Tony Stark, mas eu acho muito difícil então que ele concorresse de maneira independente. Uma segunda opção é que ele aproveitasse da estrutura burocrática de um outro partido, né, um terceiro partido, para se candidatar. No caso das HQs da Marvel, foi justamente isso que aconteceu na What If número 26 de 1981, quando ele concorreu pelo The New Populist Party. Essa é uma referência a um partido que existiu no final do século XIX, porém é um partido fictício, ele não existe na vida real. Dessa maneira, ele poderia então, se aproveitando da estrutura de um partido, fazer a matrícula em todos os estados, arcar com os custos e assim concorrer. Em se tratando de Steve Rogers, né, uma figura simbólica, amada e adorada por todos os americanos, muito provavelmente ele ganharia a eleição, como aconteceu no caso da HQ que eu já me referi. Não precisaria sequer fazer muito marketing. Agora, trazendo mais para nossa realidade, é muito difícil que alguém se eleja lá nos Estados Unidos que não seja pelo Partido Republicano ou pelo Partido Democrata. Até mesmo quando se lança uma candidatura de um terceiro partido, o mais comum é que um dos outros partidos rache, o que facilita a eleição daquele partido que fique mais coeso. Foi isso que aconteceu, por exemplo, em 1912, quando da eleição de Woodrow Wilson. O Partido Republicano rachou em 2, o Theodore Roosevelt criou um terceiro partido, o Partido Progressista, o Bull Moose Party, e no final das contas, quem se elegeu foi o Woodrow Wilson do Partido Democrata. E essa foi a última vez que o segundo colocado, né, que um dos 2 primeiros colocados não foi ninguém, nem do Partido Republicano, nem do Partido Democrata. Dito isso, então agora chega o momento em que eu tenho que fazer a minha escolha. Afinal de contas,
ele será republicano ou ele será democrata. É claro que isso depende muito do momento em que o personagem está se desenvolvendo. Lá na década de 40, quando ele apareceu, em 1941, ele tinha um perfil muito mais nacionalista. Ele fazia a função narrativa muito parecida com a do Tio Sam, que ao longo da história dos Estados Unidos representa as vontades do governo americano. É só na década de 60, quando o personagem vai para as mãos do Stan Lee, que ele vai passar a representar muito mais os ideais americanos, representar sempre o lado bom da América, a melhor face dos Estados Unidos, já se desvencilhando da figura do governo. Claro, a década de 60 é um período bastante turbulento, né? Nós temos os Civil Rights, o surgimento do Pantera Negra, a Guerra do Vietnã, e o Stan Lee consegue colocar o Capitão América diante desses dilemas. Ele chega inclusive a ir para a Guerra do Vietnã, onde ele fala que aquela guerra é contra um mal maior, que não necessariamente é uma guerra dos Estados Unidos. Em 1969, no seu gibi, aparece a figura do Falcão Negro, encarnando todas as discussões em torno dos Civil Rights. E na década de 70 já existe um quadrinho bastante emblemático do Capitão América, onde ele se pergunta se ele deveria ter questionado mais do que ter feito guerra. Então ele assume ali uma figura mais crítica em relação ao governo e passa a personificar mais os valores americanos. Quem conta isso pra gente é o Rodrigo Pedroso nesse livro aqui, ó. Vestindo ainda mais a bandeira dos Estados Unidos, o Capitão América pós-atentados de 11 de setembro. O Rodrigo é um inscrito aqui do canal, que me conheceu por aqui e nós trocamos algumas ideias, trocamos algumas figurinhas, né, lá no meu Instagram, e ele me enviou de presente esse livro aqui, que agora eu indico para vocês, é totalmente excelente. E nesse livro aqui, não apenas ele faz essa retrospectiva que eu contei aqui para vocês sobre as transformações do Capitão América até chegar ao 11 de setembro, como ele nos fala que o Stan Lee aproximou a figura do Capitão América a uma espécie de realismo profético. O que seria exatamente isso? O realismo profético, portanto, era caracterizado por um comprometimento com a diplomacia, a justiça imparcial e com a compreensão. Seria uma forma, então, dele se afastar ao nacionalismo zeloso que marca o surgimento do Capitão América ali na década de 1940, que ao contrário então do realismo profético, busca redimir a América por meio da destruição do mal. É caracterizado por uma visão preto e branco do mundo, na qual os inimigos dos Estados Unidos devem ser erradicados e obliterados. Bom, desse ponto de vista, o Capitão América que o Stan Lee nos legou é esse sujeito que ele encarna muito mais essa noção da justiça, da democracia, da luta pela liberdade, aquilo que seriam então os valores americanos e não necessariamente a defesa dos Estados Unidos. Você poderia então falar, lá vem o Sorrilha, vai dizer que ele era do Partido Democrata, uma vez que o Partido Democrata tem o histórico de fazer uma política externa muito mais voltada para o idealismo. Porém, eu estaria lutando contra os fatos. O primeiro dos fatos é que entre os militares dos Estados Unidos, a grande maioria vota para o Partido Republicano. Além disso, eu acho que esse realismo profético se encaixa muito a uma visão de patriotismo dos anos Reagan. Ou seja, que o patriotismo dos Estados Unidos não está representado apenas pela figura da nação, pela figura das fronteiras, do território, mas sim da capacidade que os Estados Unidos têm de influenciar as outras nações. Porém, no caso do Reagan, de maneira mais efetiva, mais realista, o que inclui também a intervenção militar. E se a gente transportar isso para os dias mais atuais, para o momento atual do Partido Republicano e do Partido Democrata, eu diria que ele não apenas se candidataria pelo Partido Republicano, mas que nas prévias ele seria uma dissidência do trumpismo, porque o trumpismo tem essa característica mais nacionalista, de entender o patriotismo como algo territorial, focado num tipo específico de americano, como sendo aquele que representa o americano de verdade. Não à toa, a diplomacia do Trump era muito menos multilateralista, que desvalorizava as grandes instituições mediadoras de conflito internacional e tinha como o seu slogan principal America First. Agora, imagina só umas prévias do Partido Republicano entre Donald Trump e Steve Rogers. Desculpa, Trump,
mas eu não tenho dúvida. Eu, pelo menos, votaria por Steve Rogers. Aliás, em qualquer eleição, eu votaria por Steve Rogers sempre. Não à toa, aqui em casa, não posso falar por todos, né? Mas eu sou time capitão, não sou time homem de ferro. Mas diz pra mim, você gostaria de ver umas primárias do Partido Republicano entre Donald Trump e Steve Rogers? E aproveita que você vai pros comentários e me diga, você concorda que ele seria candidato pelo Partido Republicano? Ou você acha que ele seria candidato pelo Partido Democrata? Uma vez que no último filme dos Vingadores, ele estava a cara do Joe Biden. Escreva nos comentários, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.